Bom, hoje a gente tem um programa especial para falarmos com Silvana Abreu, que é uma grande autoridade no Brasil e que a gente vem para tratar com o Silvano de ele tem uma especialidade muito grande dentro do assunto quando se trata de solo. Tem um conhecimento Brasil afora, pesquisas de fora do país, mas aí a gente tem recente aquela questão daquele acidente do Líbano. E aí vem uma matéria-prima usada na agricultura. Silvano, boa tarde, tudo bem com você? Fabélia, boa tarde, tudo bem? Um prazer enorme estar aqui com você novamente. Eu já estou virando prata da casa, acho que é a quarta vez que eu participo com vocês aí, e é sempre um prazer estar aqui e ser considerado aí por vocês um programa que eu assisto quase todos os dias, um programa de uma projeção muito grande, e eu fico muito honrado de poder participar novamente. A honra é toda nossa, a gente fica muito feliz de ter alguém de sua credibilidade, do seu nível, que tem esse carinho, esse respeito todo conosco. Mas, Silvano, a gente teve aí aquele acidente no Líbano e que inicialmente chegou a falar que era até um atentado terrorista, depois se identifica que foi um acidente com nitrato de amônio, é amônio ou amônia? Começa ali, é amônio, né? Nitrato de amônio, exato. E aí não é um produto que é utilizado na agricultura em todo o mundo. Aí as pessoas entram em pânico, mas escuta, aquilo lá é colocado na agricultura? Como é que é? Então vamos lá, o que é o nitrato de amônio e como que ele é usado na agricultura? O nitrato de amônio é um fertilizante nitrogenado, muito utilizado no Brasil e em vários outros países. É um dos primeiros fertilizantes sintetizados no mundo. Ele foi sintetizado no século XVI, se eu não me engano, 1658, foi a primeira síntese, né, de nitrato de amônio, que você tem um fertilizante de alta concentração de nitrogênio, certo? É um produto que o Brasil utiliza bastante ele na agricultura há muito tempo, né? E é um produto bastante tranquilo. Mas sim, é um fertilizante. E ele tem uma importância muito grande dentro do cenário agrícola brasileiro. Quando a gente fala do nitrogênio, a gente está acostumado, quando a gente passa ali por um caminhão daqueles tanques que está ali com nitrogênio, a gente quando conversa com o Corpo de Bombeiros, PRF, que fala daqueles casos de acidentes, já se fala para ter muito cuidado. O nitrogênio é quem daria essa condição maior de explosão? Olha, no caso, o nitrogênio você tem vários usos, né? Dentro e fora da agricultura, ok? O nitrogênio dos caminhões que nós vemos é nitrogênio líquido, é um nitrogênio que para que ele fique líquido, que é nitrogênio puro, nitrogênio elementar, ele está a 192 graus negativo. Então, para o nitrogênio puro ficar líquido, ele precisa estar nessa temperatura. Ainda é muito utilizado nas fazendas, é muito utilizado nos tanques para sêmen, onde faz inseminação artificial. Então, a conservação do sêmen, de sêmen de touro principalmente, né, ou de outros animais também, é feito com nitrogênio líquido. Tá? Isso é utilizado também na reprodução humana, em vários setores onde você precisa conservar qualquer organismo a temperaturas muito baixas, né? Ele chega quase a 200 graus abaixo de zero. No caso do nitrogênio fertilizante, nós temos aí alguns produtos muito utilizados, né? O número 1, que todo mundo conhece, é a ureia. Ureia é o fertilizante nitrogenado mais utilizado no mundo. E depois vem o nitrato de amônio e aí, em terceiro lugar, o sulfato de amônio. Os três são fontes de nitrogênio, né? Essa mesma escala é a escala de concentração. Nós temos aí a ureia, que tem 45%, 46% de nitrogênio. Depois vem o nitrato de amônio com 35%, às vezes entre 30% e 35% de nitrogênio, depende da estabilidade dele. E a ureia, o sulfato de amônio, que tem 21% de nitrogênio e 24% de enxofre. São esses três principais produtos, né, fontes de nitrogênio que nós temos no mercado, certo? Nos Estados Unidos e outros países que usam nitrogênio líquido, também tem o AN, né, e a amônia anidra, mas aí são fontes líquidas e nós muito pouco utilizamos fontes líquidas aqui no Brasil. Então, aqui no nosso cenário, esses três são os mais importantes em termos de fertilizantes.
Bom, então a gente já compreendeu um pouco mais aí, tanto de um quanto do outro. E quando nós falamos, nesse caso que a gente viu, o acidente, que foi uma explosão ali, uma loucura, especialmente aquela segunda, que estava acontecendo o fogo, e aí veio aquela explosão que algumas cenas, algumas câmeras capturaram. Eu corro o risco de estar trabalhando com um fertilizante lá na fazenda e ter uma explosão daquela? Muito pouco, ok? O risco é muito pequeno, para não dizer que ele é inexistente, certo? Bom, vamos falar do nitrato de amônio. O Brasil importa por volta de 1 milhão de toneladas de nitrato de amônio todo ano, certo? Então, é um fertilizante muito importante para a gente. Aonde utiliza nitrato de amônio? Bom, você pode utilizar nitrato de amônio em todas as culturas que requerem nitrogênio, né? Milho, café, cana, pastagem, e aí a lista é longa, né? Mas o nitrato é utilizado muito nas culturas da cana-de-açúcar e do café. Por que utiliza muito o nitrato nas culturas de cana-de-açúcar e de café, Fabélia? Primeiro porque o nitrato é um produto que você pode aplicar ele no campo num período de seca. Agora, por exemplo, né? Vocês aí estão, nós aqui em São Paulo também estamos num período de uma seca bastante severa, né? Nós não temos nenhuma expectativa de chuva a curto prazo. Isso vai acontecer lá para setembro, outubro, ok? Então, nas lavouras de cana, onde tem a colheita da cana e aí atrás da colheita da cana a adubação da soqueira, é muito utilizado o nitrato de amônio porque você aplica o nitrogênio de uma forma que ele não vai ter uma perda por volatilização, que seria o caso da ureia. Então, não se deve, né, aplicar ureia num período seco desse, porque você vai perder todo o nitrogênio contido nela, certo? Por volatilização. O nitrato não acontece isso. Ele é estável do ponto de vista de volatilização. O café é a mesma coisa. Tem muita adubação de café que acontece agora, antes da entrada das chuvas, certo? E aí também se utiliza bastante o nitrato de amônio e outras culturas que também têm um cenário similar ao que eu estou descrevendo aqui, ok? Bom, então vamos partir para o nitrato, né? Nós utilizamos o nitrato no Brasil há muitos anos, ok? E em larga escala, como eu já comentei para você, uma importação aí do ano passado de mais de 1 milhão de toneladas de nitrato, né? E não acontecem acidentes. O Brasil teve 2 acidentes com nitrato até o momento. O último e talvez o mais conhecido deles, né, tenha sido o de Santa Catarina, que foi em 2013, onde queimou um armazém com nitrato, né? O nitrato queimou, ele pegou fogo, houve um acidente, ele queimou, mas não houve nenhuma explosão, porque o nitrato puro dificilmente vai explodir. Ele queima, solta uma fumaça tóxica, né? Ela tem gases tóxicos nessa fumaça. Inclusive, naquela época, a fumaça chegou até o Rio de Janeiro, mas ele não vai explodir só. Para explodir, ele precisa ter uma outra fonte orgânica junto com ele, certo? Ele precisa ter uma mistura com uma fonte orgânica. O nitrato só ele não explode, né? Então, voltando à sua pergunta, né, e chegando finalmente a ela, né? Eu manter nitrato na fazenda, eu estou correndo risco de explosão? Eu disse que muito pouco, para não dizer nada, né? Se você seguir as regras de armazenamento de um nitrato num local seco, num local longe de uma fonte orgânica, ok? Longe de combustíveis, certo? Que são fontes orgânicas e são mais inflamáveis. Ele não tem risco nenhum. O nitrato armazenado em sacaria ou em big bag, como é o normal que se trabalha, não tem risco nenhum. É tranquilo, ele vai ser utilizado posteriormente. Eu não aconselho o produtor armazenar nitrato por muito tempo, não pelo risco de explosão, mas sim pelo risco de degradação. O nitrato ele começa a degradar, o grão do nitrato ele começa a quebrar e aí ele vira muito pó. Então, normalmente você compra nitrato e se aplica rapidamente para evitar essa degradação dele, tá? Mas isso é um outro risco, não existe nenhum risco nisso, é só a questão de qualidade do produto. Então, quanto mais rápido você aplica, menos risco você tem. Agora, o risco de explosão, guardando os devidos cuidados, é praticamente inexistente, né? Mas e aconteceu um fogo próximo a ele? Pode ser que ele queime, né? Um saco, alguma coisa que você tem ali, que colocar fogo, ele queima como se fosse borracha queimar, mas ele não vai explodir,
falando desses produtos utilizados na lavoura, porque depois daquela explosão que houve no Líbano, são fertilizantes utilizados na agricultura. Todo mundo, a sociedade ficou ali, né? A sociedade urbana questionando a toxicidade, os riscos de um acidente para isso. Silvano, vamos esquecer agora a parte de armazenamento. Vamos pensar naquele momento que eu vou levar, porque como que eu aplico o nitrogênio ali, o nitrato na lavoura? Porque ele é granulado, não é isso? Isso. Normalmente o nitrato ele é aplicado a lanço, ok? Como qualquer outro fertilizante que se aplica a lanço. O risco também não existe, ele não emite nenhum gás, nem tóxico nem atóxico. Ele é inértil nesse momento, tá? Ele vai começar a reação dele no solo, uma reação de solubilidade, no momento que ele entrar em contato com a água. Okay? Antes disso, antes que chova ou antes que ele realmente tenha um contato direto com a água, ele não tem nada. E quando acontece o contato com a água, ele solubiliza, como um sal solubiliza, como um açúcar solubiliza, qualquer outro desses produtos solúveis que nós temos aí na natureza, né? Outros fertilizantes como a ureia, enfim, o cloreto de potássio, todos eles solubilizam em contato com a água. O nitrato é a mesma coisa. No momento que ele entrar em contato com a água, ele vai solubilizar, vai entrar no solo e a planta vai absorver o nitrogênio contido nele, que é o objetivo para o qual ele é utilizado, certo? Então, ele não tem risco nenhum de utilizar, de trabalhar com sacaria, de carregar saco de nitrato. Não existe risco de contato com o produto, ele não é tóxico. Né? O tóxico é quando ele é incinerado, ele é queimado, ou acontece uma explosão, um acidente desses, né, como aconteceu em Beirute. Isso pode trazer um risco de gases, mas assim, o produto não estando em combustão, né, para ele chegar em combustão, ele precisa atingir 270 graus. Ele não estando em combustão, ele não vai causar risco nenhum. Tá? Qualquer outro produto químico que você chegue ele a uma temperatura, né, de ebulição ou de gasificação, né, aí sim ele vai eliminar gases e aí talvez esses gases sejam tóxicos dependendo do produto, que o nitrato é um deles, mas o nitrato por si só, como a ureia, como o MAP, como o cloreto, não tem nenhum risco à saúde humana, não. Bom, é importante, às vezes a gente fala também de algumas coisas muito básicas aqui, porque nós temos um público bacana que não é técnico e nos acompanha. Então, algumas coisas a gente explica com mais clareza, com mais detalhes. Silvano, e aí, como você ainda falou, né? As condições inadequadas, colocado em exposição de temperaturas inadequadas, vai ficar problemático. Assim, uma água quente dentro de casa, quando a gente tem um acidente, derrama ali, é problema. O gás de cozinha, se vaza e tudo, é problema. Então, quer dizer, os riscos, proporcionalmente falando, ficam na mesma forma, daquilo que nós já conhecemos, do posto de combustível, não é nada demais, né? Exatamente, Fabélia. Bom, o nitrato, qual que é o risco do nitrato? O risco do nitrato é quando você quer fazer realmente alguma coisa maldosa, ok? E você pode fazer isso com nitrato, como pode fazer com gasolina, como pode fazer com óleo diesel, com etanol, com álcool álcool não etanol, e uma série de dinamite e uma série de outros produtos que você pode utilizar para o mal, certo? O nitrato também serve para ser utilizado para o mal, como qualquer outro desses outros produtos que nós mencionamos, ou uma série de outros, inclusive a ureia, né? Se você quiser fazer maldade utilizando ureia, é possível também, certo? Então, os riscos do nitrato são esses, né? Não existe um risco do produto por si só, né? Quando que ele vai incinerar? Somente se ele tiver contato com o fogo, com alguma fonte de combustão. Ele não vai pegar fogo voluntariamente, entendeu? Então, precisa de uma combustão para que ele pegue fogo. E não é uma faísca que vai fazer ele pegar fogo, você precisa realmente de uma fonte de fogo ali mais forte, certo? Então, essas são as condições do nitrato, como qualquer outro produto. É tranquilo de se trabalhar e é importante para a nossa agricultura. Nós precisamos apoiar a indústria de fertilizantes, a indústria de nitrogênio, né? Para que o nitrato siga estando presente na agricultura brasileira. Ele é importante para as empresas de fertilizante, ele é importante para o produtor, ele é muito importante dentro do setor sucroenergético, ok? As usinas dependem muito do nitrato,
eu não consigo visualizar o negócio da usina ou do produtor de cana, né, sem a presença do nitrato. Então, ele é um produto muito importante para o Brasil. O Brasil produz um pouco, mas importa a maioria do nitrato que consome. E quais são os benefícios dele no solo? Então, o nitrato tem uma vantagem muito... Primeiro, ele é uma fonte de nitrogênio de alta concentração, como nós já conversamos aqui, né? A outra grande vantagem dele em relação à ureia, porque você fala, não, mas poxa, nitrogênio é ureia e nitrogênio também. Não, tudo bem. Mas o nitrato você consegue trabalhar, ele tem muito mais flexibilidade no ponto de vista de época de aplicação. Você pode aplicar o nitrato na época seca sem problema nenhum, sem risco de perda, né? Se você aplicar ureia agora, no campo, numa lavoura, você vai perder provavelmente 100% da ureia que você aplicou ela, especialmente se você aplicar em cobertura. E o nitrato dá essa flexibilidade, ok? Então, se alguém está trabalhando aí na região, né, ele tem cana, ele precisa fazer a adubação da cana, ele vai... o nitrato é o produto de segurança dele para evitar as perdas de nitrogênio. E como é que é a avaliação que a gente pode fazer desse momento das safras, do nosso ano agrícola, Silvano? Eu acho que se tem notícias boas esse ano, essas notícias vêm do agro. Nós tivemos um ano espetacular, né, aí com recorde de produção de soja. O Brasil bateu 100 milhões de toneladas de milho produzido, isso é um espetáculo. Num ano com tantas notícias ruins e complicadas e tantas dificuldades, né? A agricultura e o agronegócio, eles com mais, carregam ainda mais o piano desse país chamado Brasil, certo? Então, o produtor está com uma boa liquidez, o produtor negociou muito bem sua soja, negociou muito bem seu milho, certo? Nós estamos em plena colheita do algodão, nós estamos tirando um algodão de excelente qualidade, tanto no Mato Grosso quanto na Bahia. Os relatórios e as informações que eu tenho recebido da colheita de algodão são muito boas. O produtor já negociou muito bem sua próxima safra. A gente lembra aí que o preço da soja em dólar não está lá essas coisas, mas em função do valor do dólar frente ao real, a desvalorização do real, o produtor negociou muito bem. Aproximadamente 50% da próxima safra nível Brasil já está negociada, a safra de soja, em níveis muito interessantes, com uma liquidez muito boa. A relação de troca do produtor está muito boa. Nós temos grandes produtores aí do Mato Grosso, que é uma região difícil, do próprio Goiás, falando em aumento até de 50% de lucro em relação ao ano anterior, para essa safra 2021. Então, as expectativas são as melhores possíveis. Estados Unidos está vindo com uma safra também, só para falar um pouco desse cenário, porque é importante para o produtor, Está vindo uma safra muito boa, americana. Existia aí no começo da safra uma ameaça de seca e tal, que podia impactar para eles, e não, choveu na hora certa, eles estão vindo com uma safra, vindo com uma condição bastante interessante. O ano passado foi péssima a safra americana, Teve problemas de excesso de chuva, atrasou demais o plantio. Não foi péssima a safra, mas ela começou muito mal, ela andou ruim, Ela melhorou do meio para o fim. Esse ano não, esse ano eles estão com uma safra muito boa, muito bom para eles, talvez nem tanto para nós. Nós não temos nenhuma ameaça, no radar existe aí o Tratado de Livre Comércio, que o Trump refez com a China, que vai fazer com que a China volte a comprar soja americana. Isso pode impactar um pouco o negócio para a gente, mas se impactar nos patamares que nós estamos, não é nada assustador. É um impacto que não assusta a gente como produtor de soja, talvez a gente não tenha, a partir de março, abril, as vacas estão gordas quanto nós estamos tendo no momento, mas elas não serão magras, com certeza não. Então, a gente está fechando um ano espetacular, nós estamos na expectativa de um ano melhor ainda aí para o 2021. E nesse ano que a gente teve aí a pandemia, todo esse problema, o trabalho em home office, igual você está em home office hoje, você acha que esse uso da tecnologia acabou, seja na comunicação, até numa consultoria à distância, os dias de campo virtuais, as lives do agro, você acha que ainda foi possível equilibrar e não perdeu em qualidade de jeito nenhum? Eu acho que houve sim
tem sim uma perda, sempre o presencial, né, a minha opinião é que é difícil de você igualar o presencial, você estar, principalmente na questão de consultoria, né, você estar no campo, olhar a planta, olhar o solo, andar dentro da lavoura, isso para mim tem sido difícil como consultor, né, mas eu acho que as atividades seguem acontecendo, eu estou surpreso com a quantidade de lives e a quantidade de conhecimento disseminado, né, numa época dessa. Então, nós estamos tendo a oportunidade de ter acesso ao conhecimento de forma que não tinha antes, né, que eram muito mais presenciais, então eu precisava me deslocar, eu precisava ficar no hotel. Hoje, o custo de ter o acesso ao conhecimento é muito menor. Isso está muito legal e rompem as fronteiras, né, as divisas de estados, as fronteiras dos países, e tá mundial, né? Eu tenho feito muitas lives, muitas participações em eventos daqui, do meu escritório, e isso é interessante, é muito bacana, certo? Acho que isso veio para mudar, né? Alguns setores do agronegócio sofreram mais que outros, né? Se você pega o setor não alimentício, acho que flores é o que mais me vem à mente no momento, que teve um impacto bastante forte da pandemia, e alguns outros, fruticultura também um pouco pela necessidade de velocidade de escoar a produção, mas os outros setores nós seguimos aí de vento em popa, né? Produção de grãos, leite, carne, houve inclusive em alguns desses setores aumento na demanda e aí melhora na precificação para o produtor, né? Então nós estamos fechando um ano muito bom, a gente não pode reclamar não. Acho que você mencionou dois aqui bastante importantes, que são a de flores e fruticultura, e você está aí numa região que produz as duas coisas com uma escala intensa, né? Que tanto de flores quanto de frutas. Mas, então, considerando isso aí que você falou em relação ao distanciamento, aquela expectativa de agrônomo de computador não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Sempre tem os agrônomos de computador, mas é muito importante estar no campo, né? Tem um amigo que fala, né? A gente precisa molhar o pé no orvalho, e eu acho que isso é importante. A gente tem que andar nas lavouras, não tem como, né? Hoje, ainda muitas fazendas, a maioria delas não recebem visitantes, nem comerciais, nem técnicos, né? E aí a assistência, ela fica bastante ainda no remoto, e nós estamos tendo muitas ferramentas que nos ajudam a fazer esse monitoramento remoto, né? Mas ele não substitui a presença no campo, né? Acho que fazer o arroz com feijão bem feito ainda é a melhor receita de sucesso. Ok, Silvano, eu quero agradecer a sua participação conosco e em qualquer momento desses a gente aciona você outra vez para nós falarmos aí, tem muito mais assuntos ainda que dá para a gente fazer um bom bate-papo. Muito obrigada, Silvano. Obrigado, Fabélia, obrigado novamente, nós estamos à disposição sempre para vocês e para o Brasil inteiro, trabalhando aqui de home office ou presencial. A gente tem feito um trabalho extensivo nesse período de pandemia, mesmo estando em home office, né? Alguns trabalhos presenciais, mas a maioria em home office, e tentando contribuir com o agronegócio brasileiro da melhor forma possível, né? Eu gostaria de, se possível, deixar aí os contatos de rede social, Silvano Abreu Consultoria, Instagram, Facebook, site também, silvanoabreu.com, para quem quiser obter mais informações do nosso trabalho. E, Fabélia, eu que agradeço a oportunidade, é sempre uma honra e muito agradável participar do seu programa, um bate-papo muito gostoso contigo. Obrigado e até a próxima. Eu espero que essa próxima seja o mais breve possível. E nós ficamos por aqui. Uma boa tarde para você.